E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Gomes na área, professor de Geografia. Bem, você sabia que o Brasil e outros países da América Latina demoraram muito para se industrializar em relação a outros países da Europa e dos Estados Unidos? Enquanto a Europa estava cheia de fábrica, o Brasil era predominantemente agrícola. E isso explica a dependência tecnológica e econômica do Brasil. E é isso que a gente vai entender de forma simples. Como aconteceu a industrialização brasileira. Então já deixa o seu like e bora para a aula. Bem galerinha, essa é uma aula introdutória. Futuramente vai ter outras aulas sobre a industrialização no Brasil. E bem, para a gente entender a industrialização brasileira, primeiramente precisamos entender o contexto histórico. Bem, em 1929 tivemos a crise do capitalismo, que começou nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Nova York e afetou o mundo todo. Obviamente também afetou e muito o Brasil. Mais para frente eu vou dar mais ênfase a essa crise de 29. Mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo para entendermos o contexto histórico e econômico que o Brasil estava inserido. Bem, o Brasil, ao longo dos séculos, teve diversos ciclos econômicos, como o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da borracha, o ciclo do café. Então o Brasil ele sempre esteve isolado por setores econômicos. A gente faz uma alusão que o Brasil sempre esteve isolado por arquipélagos econômicos ou ilhas. O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado por água. E que esses setores econômicos do Brasil ele estava isolado porque ele não tinha conexão, relação, não era integrado às outras regiões do Brasil. Ou seja, na região norte produzia-se borracha e exportava. Na região nordeste produzia-se cana-de-açúcar e exportava. Na região sudeste produzia-se café e exportava, mandava para fora. Na região sul, com a pecuária, também exportava. Baseava-se no setor primário, ou seja, cada região tinha sua matéria-prima e exportava, sem ter essa conexão com o restante do território brasileiro. Então a gente fala que o Brasil era um país agroexportador. Eu mencionei no início da aula que o Brasil teve sua industrialização muito tardia. Não só o Brasil, mas outros países da América Latina em relação à Europa e aos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, na primeira Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, teve início ali no século XVIII, em meados de 1750. Já a segunda Revolução Industrial começou no século XIX, em meados de 1850. Já a terceira Revolução Industrial vai começar ali por volta de 1950. Mas só em 1930, veja quanto tempo depois em relação à primeira Revolução Industrial e à segunda, o Brasil vai começar a engatinhar o seu processo de industrialização com o então presidente Getúlio Vargas. E ele vai começar a desenvolver uma indústria de base. E o que é uma indústria de base? É uma indústria bem pesada, com a fabricação de metal e aço, matéria-prima primordial para a construção civil. Também vai desenvolver a indústria de química e petroquímica, a indústria da mineração, a indústria de energia. Na próxima aula vamos falar sobre a industrialização brasileira na era de Getúlio Vargas. E aí eu vou dar mais ênfase a essa indústria de base. E nessa época, o Brasil tinha uma dependência tecnológica muito grande, até nos dias de hoje. Né? O Brasil ele importava produtos de alta tecnologia. Até hoje também o Brasil importa produtos de alta tecnologia. Também o Brasil tinha uma dependência no mercado externo, ou seja, não tinha ali o seu mercado interno desenvolvido. E essa crise de 29, que eu mencionei no início da aula, afetou e muito o Brasil. Por quê? O principal comprador de café do Brasil era os Estados Unidos e a Europa. Com a
quebra dessa bolsa de Nova York, tem uma queda no consumo de café dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos para de comprar o café do Brasil e aí quebra o Brasil. É aí que o Getúlio Vargas ele percebe que o Brasil não pode só depender da exportação dessa matéria-prima. E aí ele passa a desenvolver a indústria brasileira. Bem pessoal, essa é uma aula bem introdutória, onde a gente viu que o Brasil ele estava isolado por ciclos econômicos, por setores, como a borracha, cana-de-açúcar, o café. O Brasil também é um país agroexportador, viu? Teve sua industrialização tardia, juntamente com outros países da América Latina. E o presidente Getúlio Vargas ele é desenvolvimentista, então ele vai buscar desenvolver a indústria partindo da crise de 29. Essa é uma aula bem introdutória para a próxima aula. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e até uma próxima aula. Tchau, tchau!